Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, porque nós estamos bem próximos do início do ano novo astrológico, que é dia 20 de março, agora de 2023. Então, o motivo de eu fazer esse vídeo hoje é fazer a conexão do ano novo astrológico com a psicoaromaterapia, que é um trabalho que a gente pode, assim, integrar como uma ferramenta para potencializar aquilo que a gente quer realizar nessa transição, nesse fechamento de ciclo. Para falar sobre isso, eu vou trazer um pouquinho, assim, uma base, né, do que é o Ano Novo Astrológico, quem não está familiarizado com esse assunto, como que ele pode também, quais são os ciclos que compõem, principalmente, essas fases que a gente passa ao longo do ano, e o que a regência da Lua vai nos trazer. Então, a gente tem esse ano de 2023 regido pela Lua, e quais são os óleos essenciais, pensando na psicoaromaterapia integrada com a astrologia alquímica, por exemplo, que é o tema desse vídeo, como que a gente pode, então, potencializar isso como ferramenta para tomada de decisões, para o nosso comportamento, para o humor, para aquilo que a psicoaromaterapia trabalha. Então, eu te convido a acompanhar aqui esse vídeo. Na verdade, eu vou fazer mais de um, porque nesse primeiro agora eu vou trazer essa base do assunto, vou falar um pouquinho sobre os aspectos do ano, e aí, para depois poder fazer o link com os óleos essenciais. Então, no final, eu vou trazer a indicação de óleos essenciais para criar sinergias ou para usar de forma terapêutica, seja em colar aromatizador, seja em ambiente, ou seja, mesmo numa fórmula corporal, né, que queira trazer um trabalho de reiki ou massagem, ou, enfim, usar a aromaterapia da forma que já é, né, um instrumento para ti, no teu trabalho, mas com essa visão, então, de potencializar o ano da Lua, tá bom? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Eu vou começar agora a falar um pouquinho, então, sobre os aspectos do Ano Novo Astrológico. Quem está chegando agora aqui no canal não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Moreira Moura, eu sou psicoaromaterapeuta, mentora também em grupos de trabalhos, né, onde a gente busca ali com a psicoaromaterapia o resgate da nossa própria essência. Então, nesse canal eu tenho falado um pouco mais dos óleos essenciais, das suas propriedades, dos usos, alguns conhecimentos que né, vêm da minha própria formação nessa trajetória, e hoje, então, eu vou falar sobre o Ano Novo Astrológico, o que significa, quando que ele começa, qual a conexão do ano lunar com os nossos sentimentos e emoções, e como que a gente pode potencializar isso no nosso dia a dia, considerando, então, a psicoaromaterapia. Bom, a primeira coisa importante de mencionar aqui é que o mapa, ele, ou a própria astrologia, é um estudo, é uma ciência, é uma área que até ali a Idade Média era usada nas próprias escolas de medicina, em Bolonha, por exemplo, na Itália, e a gente tem registros disso. Então, a astrologia, ela é uma ciência, ela não é uma matéria de adivinhação ou qualquer coisa do tipo que ficou conhecida dentro, vamos dizer assim, da visão do horóscopo, né? A astrologia, ela é uma ferramenta dentro de uma ciência que pode nos trazer um guia, uma orientação, informações para a nossa vida fluir melhor, para tomada de decisões, enfim. Então, o mapa astrológico ele seria isso, um guia para a nossa vida. Pode indicar desafios, tendências, potenciais, e se a gente souber aproveitar isso como impulso, a gente vai ter melhor resultado na nossa vida, seja para lidar com aquelas questões que são desafiadoras, seja para conquistar aquilo que a gente tem como objetivo. E quando que começa o ano novo astrológico? Quando o Sol entra no signo de Áries, agora no dia 20 de março, às 18 horas e 26 minutos daqui do Brasil, o horário de Brasília. Cada lugar vai ter um horário, né, no relógio, mas é quando o Sol entra no signo de Áries, que é exatamente nesse instante. A gente também tem o início da estação climática, então tem o equinócio de outono acontecendo aqui no hemisfério sul, justamente nesse mesmo momento. Então a gente tem ali dentro dessa mudança, desse fechamento de ciclo e início de outro ciclo, a regência, que até então era de Mercúrio, agora esse ano passa a ser a regência da Lua. Isso vem de uma ordem caldaica, que são 7 planetas, e cada ano fica com a regência de um, e tem um ciclo maior de 36 anos, onde a gente está sob a regência de Saturno, mas isso não é importante aqui, é só como informação, né? Não vou entrar nesse aspecto tão profundo da astrologia, mas porque o nosso objetivo é fazer o link com a psicoaromaterapia.
Importante saber, então, estávamos num ano de Mercúrio, vamos para um ano de Lua. Casualmente, né? Nada por acaso, mas casualmente a gente está pensando assim: tem três aspectos numa leitura de mapa que sempre vão ser priorizados quando a gente procura usar o mapa como um guia. Um deles é onde está o Sol no mapa da pessoa, o outro é onde está a Lua e o outro é onde está o ascendente. Então, a Lua, ela tem um aspecto muito importante na leitura de um mapa, sempre teve, e esse ano ainda vai ser mais significativo, porque a gente vai ter o ano regido pela Lua. Então, o Sol, vamos dizer assim, seria mais o nosso ser, a nossa personalidade, a nossa identidade. A Lua é o sentir, tem mais a ver com as nossas emoções. E o ascendente é um pouco mais a maneira que a gente age, se expressa no mundo. Então, isso só como um resumo rápido. Pensando nas influências coletivas, tá? Porque daí a gente tem lá o ano lunar com as nossas emoções e sentimentos próprios do nosso mapa, que vai ter o horário que a gente nasceu, o lugar que a gente nasceu, então cada um tem um mapa, um desenho que é próprio. Mas existe também o mapa do ano. O mapa do ano, eu até posso fazer um outro vídeo depois falando só sobre ele, mas a gente tem então influências coletivas. Então, tu, eu, todos nós temos essas mesmas influências daquele que seria o mapa do ano, pensando dia 20 às 18h26, no caso aqui eu estou em Porto Alegre, poderia fazer na cidade que cada um está, então a gente vai ter uma influência coletiva. Então a gente tem isso também como alguns desafios e potenciais do ano astrológico. Não vou entrar muito nesse tema também para não aprofundar e não ficar um vídeo muito longo, posso fazer um outro vídeo falando do mapa do ano. Mas vamos trazer de novo aqui para os aspectos, o que tem a ver a Lua como regente e como que ela influencia ou potencializa aquilo que a gente sente e como que a gente pode trabalhar isso na psicoaromaterapia. Então, palavras-chave, ideias-chave das influências da Lua nas nossas emoções e sentimentos. A Lua toma conta, então, desse tema, universo emocional, intuições, tem uma natureza mais inconstante, porque ela funciona em fases, então a gente tem a nova, a crescente, a cheia, a minguante, a gente tem ao longo do ano 13 ciclos de 28 dias, passando por 4 fases, então nós temos ela como mutável, mais inconstante, né? Mas com um movimento diferente do Sol, que fica 30 dias. O Sol seria mais fixo e a Lua mais instável. Então, ela também pode nos trazer para as emoções e sentimentos mais insegurança, ou temas que daí a gente vai pensar assim, a Lua está mais relacionada à natureza feminina e o Sol à natureza masculina. Isso independente de gênero, de sermos homem ou mulher, todos nós temos a natureza masculina e feminina, então a feminina está mais ligada ao lunar e a masculina ao solar. Pensando nisso, então, os temas relacionados ao feminino, como maternidade, a própria questão de lar, de criar um lar, de cuidar no sentido energético até, não só o físico, mas de prover um lar no sentido de carinho, de nutrição, de acolhimento, de conforto, de aconchego, de nutrição, de sabedoria, tem muito mais a ver com a Lua. A Lua também rege marés, ela pode causar enchentes, ressacas, maiores precipitações de chuva. Fazendo uma analogia, né? Essa regência da Lua nos predispõe a uma maior atividade dos sentimentos, das emoções, do psiquismo e também da criatividade, o que é muito bom. Então, intuição, criatividade. A gente pensa assim do que a Lua é conhecida, né, na astrologia. Ela rege o signo de Câncer, está na casa 4, tem como elemento principal o elemento água, como metais a gente pode falar da prata, os cristais relacionados, pérola, pedra da Lua, opala, selenita. Dos locais a gente pode pensar em oceano, lagos, fontes, rios, lagoas, nascentes, e a energia da Lua é mais magnética. Então, assim, fazendo um resumo aqui para esse vídeo não ficar muito grande. A gente tem como representação o princípio feminino, receptivo da natureza, e aquelas reações que são emocionais, mais instintivas, nossa, ao ambiente. Então, isso pode trazer oscilações de humor e também uma tendência à introspecção em alguns momentos, com mais imaginação, mais intuição, a mente mais subjetiva e inconsciente do ser humano. Então, isso como informação geral, pensando, tá bom, existe o ano astrológico, vai começar agora em março, a partir desse momento a influência está mais forte da regência da Lua.
A Lua fala desses assuntos. Como é que isso interfere na minha vida? Será que eu já estou sentindo essas oscilações? Será que eu estou com tendência a mais insegurança do que geralmente eu tenho? Como é que eu posso, não digo neutralizar, né? Mas eu posso me fortalecer para lidar melhor com essa onda, com essas instabilidades, com essas inseguranças, com essas incertezas que eu recebo como informação. E por outro lado, como é que eu posso usar esse impulso para ter mais intuição, mais criatividade, mais imaginação daquilo que às vezes a gente precisa até para achar a solução para um problema, precisa buscar informação não só do que é óbvio e racional, a gente tem que buscar algo mais profundo para ter ali uma criatividade e saber como responder melhor a uma situação. É aquela história, a gente passa 99% do tempo transpirando e 1%, aquele 1% de inspiração resolve, né, às vezes dá a luz ali e faz toda a diferença numa determinada situação. Então era isso que eu queria trazer hoje como preparação para o próximo vídeo, que eu falo mais daí sobre a psicoaromaterapia e o ano astrológico. Te convido a acompanhar, né? Talvez eu faça mais um ou dois, dependendo do que vai ter aqui de assunto, para que eles não fiquem muito longos. E também tem um trabalho nesse sentido que eu faço uma leitura individual. Então, se tiver interesse, quiser saber mais, me manda uma mensagem. Eu faço essa leitura tanto do mapa natal, do mapa do ano novo astrológico individual e do mapa coletivo. Eu chamei isso de combo do ano novo astrológico. É um serviço que eu ofereço só agora nessa época mesmo, para quem quer realmente ter como um guia a própria astrologia. Então, se tiver interesse, me chama e a gente pode ver também como fazer isso no personalizado, né? Te vejo no próximo vídeo, desejo um final de ciclo agora, com a gente aproveitando o que pode para finalizar, o que já não precisa carregar mais para o novo ciclo, e quem estiver assistindo aqui depois, que já virou o ano, então que seja um excelente ano novo astrológico com a regência da Lua. Até mais, um grande abraço aromático para ti.